Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Estela Brasil. Estamos começando mais um programa Boa Noite com Arte e Poesia. Hoje tenho o prazer de receber o poeta, compositor e cantor Dan Gomes. Seja bem-vindo, Dan Gomes. Agradeço ao poeta Romário e à Web Rádio Estela Brasil pelo convite de poder estar participando desse momento que é muito especial para mim. Eu sou Dan Gomes, músico e poeta, sou natural da cidade de Umburanas, Bahia, Brasil, pequena cidade do sertão da Bahia. Como músico, eu tenho participação em vários festivais pelo Brasil, né? Fui premiado em alguns, mas estou sempre participando de festivais. Nesse processo de pandemia, aconteceram muitos festivais online e eu pude estar participando de alguns, concorrendo a alguns festivais. Também lancei em 2014 o álbum A Janela do Tempo. É um trabalho independente, ele tem 12 canções autorais. Foi um trabalho que foi assim, muito bacana ter feito, né? Porque eu escolhi, fiz uma seleção das melhores canções que eu achava que era muito conveniente para o disco, e por ser também o primeiro disco, né? Canções até que já foram premiadas em festivais. Então reuni do melhor que eu achei do meu trabalho musical para que eu pudesse colocar nesse disco e trazer ele para o conhecimento de todos. Então foi muito profícuo ter feito esse disco e que me deu muito contentamento, né? Eu tenho pretensão de lançar mais o disco, só ainda não sei quando, porque fazer um trabalho independente não é barato, principalmente entrar em estúdio, né? Tem um custo. Eu fico esperando a oportunidade dos editais para que eu possa concorrer a alguns e ser contemplado, e aí sim poder lançar mais um disco com as minhas canções. Como poeta, eu sou coautor em várias antologias de poetas brasileiros. Acho que tem mais de 20 antologias já pelo Brasil aí que eu tenho meu trabalho lançado junto com vários poetas. E também foi uma coisa muito bacana, né? Essas antologias me proporcionaram, assim, me abriram a mente mais para que, de fato, eu me apresentasse como poeta. Eu tinha ainda um pouco de receio de dizer para as pessoas: olha, eu sou músico, eu sou poeta. Como música, já me apresentava, porque eu tinha já tinha um trabalho lançado e também fazia barzinho, passei muito tempo fazendo barzinho, e já era conhecido mesmo como músico. Como poeta, as pessoas ainda não conheciam esse lado poético meu, né? Apesar de estar nessas antologias, mas poucas pessoas sabiam realmente desse meu lado poético também. Apesar de eu também estar sempre nas noites, recitando e tal, mas era uma coisa ainda que não era tão determinada, assim, eu sou poeta. Mas depois dessas antologias eu passei a pensar: não, agora eu sou poeta, né? Eu estou entre vários poetas bons, selecionados em antologias, então eu acho que já dá agora para me apresentar como poeta. Então, o ano passado, nesse problema da pandemia, eu pude ficar muito tempo em casa, então foi um período de reflexão, né? Reflexão da vida, reflexão de sentimentos, né? Do bem pelas pessoas, o quanto que aquelas pessoas estavam fazendo falta pelo fato de você não poder ir ao encontro delas, nem também receber essas pessoas em casa. Então, foi assim um confinamento de concentração, de que você pudesse pensar mais sobre o outro, sobre a vida, a importância daquelas pessoas na tua vida, o quanto de falta elas estavam fazendo por você não estar próximo, pegar e abraçar. Então foram momentos assim bastante difíceis para todo mundo, né? Na realidade, o mundo inteiro viveu essa questão que foi bastante dolorosa, que ainda está acontecendo agora em menos proporção, graças às vacinas que chegaram e tal. Então, nesse período, eu escrevi bastante, né? Comecei a escrever, compunha também, assim, estava sempre com violão, fazendo algumas coisas. Mas a poesia, eu pensei, bom, agora eu acho que está na hora de preparar algumas poesias e lançar um livro, né? Que era um sonho também de poder estar me apresentando como poeta com um trabalho também literário. Então, eu pensei no livro, como eu já tinha muitas poesias, fiz uma seleção de 70 poesias e lancei em agosto de 2021 o livro A Outra Face de Mim. Eu fiz pela editora Verli Delas, no Rio de Janeiro. E esse livro tem um prefácio escrito por uma querida amiga e poeta,
é formada em letras e professora de literatura. Ana Luzia Almeida, ela fez o prefácio do livro. E a correção das poesias foram feitas pelo professor e grande amigo Fábio Shiva. Então foi outra alegria também, né, ter feito esse trabalho literário, né, que também tem o propósito de fazer outro, né, que já até tem nome e conteúdo, mas sempre naquela expectativa de aguardar os editais para que a gente possa realmente estar lançando os trabalhos da gente. Esse livro teve uma proporção bacana porque eu já vinha no processo de live, né, no período de pandemia, a gente ficou muito concentrado em casa, era a forma que a gente tinha para chegar à casa das pessoas, era através das lives. Então a gente chegava levando o nosso trabalho poético e musical. Então eu já tinha um conhecimento muito grande pelas lives, e quando eu lancei o livro ficou fácil, né? Porque assim, eu recebia convite para as lives, né, pelo conhecimento que tinha com as pessoas, e o livro teve uma aceitação bem bacana. Eu fiquei também muito feliz por ter feito esse livro, muito, muito bacana. Eu vou mostrar uma canção autoral, começar com a música, depois eu recito aqui algumas poesias do livro. A música chama-se Estilhaço. Manchei meus dias de solidão, espalho estilhaço no barro do chão. Meus pés no riacho, acho que achei metade de mim, de ti porque eu sei. Vento movendo velhos moinhos na beira da estrada, descanso os meus olhos no tempo. Quiser eu mandasse no meu destino, roubou os meus planos, beijou sutil minha alma. O amor não tem pressa pra recomeçar, nada é pra ontem, tudo é pra já. Teus lábios de frutas, doce manhã, chorar e sorrir também é cantar. Vento movendo velhos moinhos na beira da estrada, descanso os meus olhos no tempo. Quiser eu mandasse no meu destino, roubou os meus planos, beijou sutil minha alma. O amor não tem pressa pra recomeçar, nada é pra ontem, tudo é pra já. Teus lábios de frutas, doce manhã, chorar e sorrir também é cantar. Vento movendo velhos moinhos na beira da estrada, descanso os meus olhos no tempo. Quiser eu mandasse no meu destino, roubou os meus planos, beijou sutil minha alma. Estilhaço. A poesia foi, na realidade, a minha primeira inclinação na arte, né? Aos 12 anos de idade, eu comecei a escrever poesia e fui influenciado por uma professora. Eu lembro bem o nome dela, né? Professora Marlene, que me colocava para ler algumas poesias que vinham nos livros da gente, né? Naquela época, a gente era muito comemorado o Dia do Índio, o Dia da Bandeira, da Independência e tal. Então, vinha sempre uns poemas com reverência àquele dia, né? Então, eu subia na cadeira e recitava, e a professora gostava da minha forma como desinibido, né, ainda criança ali, mas era o único da sala que fazia isso, porque os outros coleguinhas, eles não queriam, eles tinham vergonha. Então, aquilo me proporcionou assim, uma vontade também de escrever, né? Eu perguntava à professora, por que a senhora está me pedindo para eu recitar essas coisas? Não, isso é poesia e tal. Eu comecei a me questionar, mas o que é poesia? E tinha sempre
aquelas poesias rimadas, aquelas rimas, né? A professora foi me explicar sobre as rimas. Eu falei, ah, tá, então tá. Aí eu saí dali da sala determinado de que eu queria escrever alguma coisa sobre poesia e ser realmente poeta. Então, aos 12 anos de idade, eu escrevi meu primeiro poema. Aí eu cheguei na sala, mostrei à professora. Professora, isso aqui é uma poesia? Ela ficou maravilhada com a poesia e foi na minha casa e falou com minha mãe. E meu pai era muito amigo de um senhor, né, que morava lá em Buranas na época, que a gente chamava de João Poeta. Ele já não vive mais, né? Chamado de João Poeta, porque ele fazia muitas trovas, aquelas coisas, tem um vozeirão assim, recitava, e era bacana. E então ele foi lá em casa, que a professora falou para ele, né, que era o único poeta que tinha na cidade a ser João Poeta. Aí a professora falou, olha, tem um menino aqui que está se despertando aí para a poesia, e ele escreveu uma coisa aqui muito bonita, e mostrou para ele. Ele falou, preciso conhecer o filho do Baio, né, que era, o nome do meu pai é Otávio, mas as pessoas conheciam como Baio. Aí ele foi lá em casa, dia de noite, eu lá no cantinho, ele entrou e falou, eu soube que aqui tem um poetinho, eu quero conhecer esse poeta e tal. Aí eu lá no canto, tímido, aquele menino da roça, lá sentado num tamboretinho lá no canto da parede, ele chegou, você escreveu uma coisa muito bonita, que coisa maravilhosa. Ficou ali conversando com meu pai, e eu só fazia rir, né, todo tímido. E ele foi embora, depois eu comecei a rabiscar mais outras coisas, mas o primeiro poema foi assim uma sensação muito bacana. E eu lembro muito dele, né? Foi escrito há 12 anos, mas eu lembro. Ele é assim. Qualquer coisa que me acontecesse na vida, qualquer coisa que fosse você, seria a melhor de todas as coisas que pudesse me acontecer. Qualquer coisa que me despertasse, qualquer coisa que me falasse, qualquer coisa que me lembrasse, que a melhor de todas as coisas é você. Mas se tudo for impossível e alguma coisa me impeça a ter você, que me aconteça qualquer coisa, mas que me faça te esquecer. Ainda assim eu recorreria ao tempo e pediria para que ele fizesse qualquer coisa para que você me guardasse em seu coração. E isso sim acontecendo, eu só pediria que você fizesse qualquer coisa, amor. Mas, por favor, não me esqueça nunca, não. Poema Qualquer Coisa, meu primeiro poema aos 12 anos de idade. Então, a partir daí, vieram outras coisas. Eu escrevi muito, e foi quando eu saí de Umburanas e vim para Senhor do Bonfim, né, que é onde hoje eu resido. Eu cheguei no início dos anos 80 em Senhor do Bonfim. E aí, sempre participando, já fiz amizade, né, com vários poetas, e que tinham também uns locais lá aqui na cidade onde a gente recitava. E eu ia com aqueles poetas, levava os meus textos, minhas pequenas poesias, já ali recitando com eles e tal. E a partir daí também vem a influência pela música, né? Porque andando nessas noites aí com os poetas recitando, também passei a conhecer grandes músicos, né? Uns maravilhosos. E foi ali, vendo aqueles músicos tocar, que eu pensei, eu quero isso pro resto da minha vida. Aí fui aprender a tocar um instrumento, compor. Foi bem no período que estavam acontecendo vários festivais aqui na região, e eu já comecei a escrever minhas canções nos festivais, e as canções eram selecionadas, ficavam entre as canções classificadas. Aquilo impulsionou muito, né? E eu comecei a compor, compondo. E, assim, eu sou muito grato a Deus pelo esse dom que Ele me proporcionou, né? De escrever poesia, de compor. É gratificante, é muito lindo. É lindo, eu adoro os poetas, eu adoro os músicos, eu adoro a arte, enfim, eu gosto de todo tipo de arte. E ter um pouco dessa veia artística dentro de mim é realmente um momento de contemplar a vida e agradecer a Deus por toda essa belezura que Ele nos proporciona. Tem um poema chamado Tortas Linhas, que faz parte do meu livro, que ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Vagueio pelo sol da madrugada escura, de tantas tortas linhas, palavras sem cor. Tateio a silhueta da tua alma nua, e você pinta minha boca com pólen da flor. E beija minha face com brisa de lua, tatua minha pele com a palavra amor. Eu escrevo em origami, vou contando estrelas, na leveza derramada de um beija-flor. Água de bebê, olhar de curumim, nascente cristalina, fina flor do meu jardim. De todos os meus sonhos eu fiz pergaminhos, escrevendo em tortas linhas uns versos de amor. Desenho um arco-íris colorindo o céu com pétalas de rosas que você deixou. Tortas Linhas é um dos poemas que está no livro A Outra Face de Mim. E, inclusive eu até musiquei, né? Tive
Depois, com o tempo, eu acabei musicando, fiz um baião com essa canção. Então, vou mostrar para vocês mais uma canção. Essa eu gosto de tocar. Delírios. Bebo água de lua cheia, regando as flores da sala, ouvindo a nossa canção, com o odor da tua saudade grudada, adornada em mim. Nunca hei de me iludir da minha mais alta razão, de saber que o teu silêncio não cabe na minha respiração. Sigo tão calmo pensando em ti, varrendo a rua com lírios, meus lábios ressaqueados, apacentando os teus beijos, delírios amarrotados em mim. Eu me entrego tão lúcido, esqueço a insanidade, todo inteiro sou seu, você só me vem por metade. Sigo tão calmo pensando em ti, varrendo a rua com lírios, meus lábios ressaqueados, apacentando os teus beijos, delírios amarrotados em mim. Delírios. Agora vamos ouvir um pouco de música e logo retorno com a continuação da entrevista com Dan Gomes.